se o pedágio, conta de telefone, conta de água, de luz, os direitos que é do cidadão, o governo não repassa a questão da inflação, a questão inflacionária. Quando você passa a ficar devedor ao governo federal, você tem a taxa Selic que impõe a atualização monetária. Então, o sistema simples, como você propriamente colocou, ele poderia ser menos complicado. Nós temos uma divisão de poder no Brasil entre a hierarquia federal, estadual e municipal. Cada um tem o seu regimento. Deixa eu só te interromper para a gente pontuar em cada uma das questões que você está colocando e, por favor, Montes, quiser nos dizer que estamos errados, pior que a gente está 2 contra 1, é complicado isso. Não, o pior que não é 2 contra 1. Se eu fizer a conta dos brasileiros que estão nos ouvindo, então a receita sempre fica com o pior pedaço, mas enfim, fica em minoria. Mas é parte desse ônus. Ela fica com um bônus maior, mas enfim. Vamos pegar a questão primeiro do teto, de 1,2 para 2,4, quer dizer, dobrou, porém, você acha que precisaria ser maior ainda para cobrir o déficit dos 5 anos de acúmulos inflacionários? Nós temos um período inflacionário que chega ao teto de 130%, 140% de inflação e o governo indexa isso a 100%, de 1.200 para 2.400. Mas ele indexa criando novas alíquotas, ele criou mais de 20 itens. Então a questão da assessoria contábil, o empreendedor que não tiver uma boa assessoria contábil, ele corre o risco de pagar muito mais imposto no regime simples, e quem vai perder com isso é o próprio governo federal, porque ele vai deixar de arrecadar. Eu vou te provocar, eu acho que a provocação é boa, que você esclarece, que é exatamente um ponto que eu falo até com empresários sobre qualquer área. Eu falo assim, vamos ganhar na escala. Eu brigo com o empresário que senta aí no seu lugar e fala assim, vende mais barato, que daí você vende mais, ao vender mais, faturar mais, entregar mais, etc. Eu, desde de governo Fernando Henrique, bom, enfim, se eu for mais atrás, eu sempre minha briga com a Receita nesse jeito. Será que um leãozinho não poderia ser um gatinho mais maneiro, mais suave e que fizesse com que menos empresas entrassem na tal da informalidade que eu chamo de ilegalidade, enfim, vira um samba do crioulo, aqui eu sempre falando uma coisa, mas mais gente contribuindo, mais gerando. Não dá para fazer isso. Ou está se caminhando e eu estou ansiosa demais? Não, você está certa, Fátima. O ideal, vamos partir, o que seria o ideal? Um sistema bastante simples, bastante barato, ou seja, que as alíquotas fossem bastante baixas, que todos pagassem e que houvesse retorno. Isso seria o ideal. Mas nós estamos assim no meio de um caminho. O Brasil tem uma dívida de 1 trilhão, paga mais de 100 bilhões por ano de juros e tem que arrecadar os impostos. Não tem como. Vai tirar da onde que se pode tirar? Então, nós teríamos que ver, nesse momento, considerando a dívida externa, a dívida interna, os encargos do país de um modo geral, quem poderia perder, quem poderia abrir mão. Neste caso... Tem hora que no Brasil tem que abrir mão também, tem esse ônus, né? Mas o caminho seria esse, criar um sistema que fosse simplérrimo, que qualquer um pagasse do seu computador, que tivesse um mínimo de burocracia, que desestimulasse a sonegação, e que a sonegação também tem um custo, esquenta a cabeça, e o empresário, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar e tem dificuldades, muitas vezes. Claro que eu vou te citar um exemplo recente, que eu até parei um dia só para tentar entender como consumidor, que é o Panamá, né? Óbvio que a estrutura econômica do país é totalmente diferente, não tem a busca de industrialização, de economia local, etc. Porém, a simplificação na parte do tributo é tão gritante que parece que facilita, que dizem, ao menos, os empresários, que não existe a sonegação, porque é simplesmente sobre qualquer coisa que se produz, ou se vende, ou se importa, etc., bota 10% em cima e acabou. Não existe mais nada além disso. Óbvio que isso seria um caminhar simplista demais. Porém, algo nesse sentido. Ou que não fizéssemos o que foi dito aqui. Ao criar uma facilidade, agregar 20 outras dificuldades. Mas o simples tem alíquotas até menores. Ele começa em 3%. Vai crescendo à medida que a receita da empresa vai crescendo, pode chegar a 12%. Mas o simples, em termos de tributos, muitas vezes isso está incluso o ISS e também a contribuição previdenciária,
é um avanço bastante grande. Tanto é que todas as empresas, os contadores, advogados, todo mundo quer entrar no Simples, porque ele é um sistema. Jornalista também, tá? Também a gente também economistas quer. Também, né? Todo mundo quer o Simples. Ele é, de um modo geral. Mas isso que eu ia te agora, na observação anterior, você disse, para muitos, se não tiver uma boa assessoria contábil, em determinado momento o Simples pode estar, hoje em dia, sendo mais oneroso, é isso? Como é que fica essa observação? Porque a essência do Simples, se você observar a composição das alíquotas unificadas que está dentro da legislação, na realidade você só tem uma simplicidade, você paga 5 ou 6 tributos numa única guia. Mas a Receita Federal, ela não abre mão de nada, ela tributa as faixas de faturamento. Ela tributa o imposto de renda, o PIS, o COFINS, a contribuição social e põe o INSS como uma alíquota fixa em cima do faturamento e o ISS também. Para o pequenininho, a floricultura, aquele que está até 120 mil, até 240 mil, realmente é uma benécia muito grande, ele não paga nada, tem um limite de isenção. Mas nós temos um grande empreendedorismo no Brasil, que é a faixa da pequena e média empresa e o setor de serviços que eles não abrem mão na adesão. Os jornalistas não podem, os contadores não podem. Por que nós reivindicamos essa entrada? Porque o benefício do Simples está na Previdência Social. Está na alíquota fixa dentro da Previdência, que você paga sobre o faturamento e não paga sobre a mão de obra. Porque a Receita Federal, ela muito pouco abre mão. Observe a composição, nós temos todas as taxações ali sobre a escala do faturamento. Então, precisa exercitar efetivamente contas, ter uma boa assessoria contábil para fazer a simulação, porque em determinados casos, principalmente o segmento varejista, vai pagar muito mais imposto do que se ficar no lucro presumido. Por quê? Porque ele tem um custo de folha de pagamento baixo em relativo às suas receitas. Então, a sua recomendação neste momento, em não mudando o quadro, aí eu queria te perguntar, você acha que tem chance de mudar esse quadro pós a medida provisória, adequar essa chance via Congresso? Não, eu acredito que vai ficar a medida provisória. 2006, pelo menos, está como está. Está como está. Você não vê alteração? Não. Inclusive, até 31 de janeiro, as empresas têm que optar pelo Simples, considerando essa realidade que está aí, né? Nesse sentido, pegando este ponto que foi dito, na sua opinião, deve-se ter um repensar com lupa? Já era necessário repensar na sistemática anterior. Mas nós não estamos conformados com essa posição da Receita e do Luiz Monteiro, não. Nós estamos indo a Brasília, terça-feira, vamos continuar a mobilização, porque enquanto não for convertido em lei, a medida provisória, é possível mudanças. E isso está nos indicando o mesmo caminho da medida provisória 232, que era irredutível, que a Receita não abria mão, a sociedade se mobilizou, e aí nós tivemos adesão de 1.600 entidades do país inteiro, e nós enterramos a medida provisória. A sociedade quando não o negócio está aqui junto com você, o Luiz Monteiro não fica como ele quer. Na verdade, o melhor, e eu sei disso, eu acompanho o seu trabalho, o melhor para o Brasil é um cumpridor de metas e de determinações, e as leis estão aí para serem cumpridas. Porém, a gente vai querer enterrar essa medida. Vamos ver se a gente consegue. Terça-feira, mobilização geral, mas não adianta, o nosso programa vai estar falando desse assunto por vários dias. Vamos estar adensando 1.600 entidades, é pouco. 3.200 no mínimo, combinado. Super obrigada pela participação de vocês. Vamos voltar ao tema e eu espero contar com vocês e com essa serenidade que a gente debateu um assunto tão polêmico. Eu volto num minuto, você fica agora com as notícias da Reuters do dia de hoje e daqui a pouco a gente está retornando para você.